Olá a todos, então continuemos com o nosso curso de Física 3. Hoje veremos o assunto indução magnética. Se forem seguir pelos livros, né? No caso do Tipler é o capítulo 28 do volume 2, ok? Bom, eu vou começar esse capítulo aqui com duas observações, né? Dois fatos relevantes, né? Relacionados a esse assunto, tá? Primeiro que em determinada época, tanto Henry quanto Faraday, de forma independente, né? Ou seja, cada um na sua investigação, né? De forma separada, eles conseguiram observar um resultado, né, que dava conta de que campos magnéticos que variavam de alguma forma induziam correntes elétricas em fios, tá? Então aqui aparece, né, a primeira vez, né, essa expressão aqui, a indução magnética. Então tinha que haver uma variação do campo magnético próximo a fios condutores, ok? Então, a gente tem também, né, que é possível detectar uma tensão elétrica, ou se preferir uma força eletromotriz, né? Quando o fluxo magnético estático, ou seja, quando um campo magnético, por exemplo, gerado por um ímã permanente, um campo que não varia, né, no espaço, é colocado em alguma região que se move nesse campo magnético. Então a gente poderia supor aqui, por exemplo, um ímã parado e uma espira de corrente circular ou retangular girando próximo a esse fio, ou se movendo próximo a esse ímã permanente. Não quer dizer que teria que estar girando, poderia estar num movimento de translação, né? Ou ainda um movimento de aproximação e afastamento em relação a esse ímã, tá? Então veja, mais uma vez, a gente observa aqui que há uma variação do fluxo de campo magnético num fio condutor, né? E dessa forma é possível se detectar ou medir uma tensão elétrica, ok? Então são dois resultados importantes. Então aqui vamos lá para a definição, né? A definição de fluxo magnético. Então veja, toda vez que a gente tem um campo magnético atravessando um contorno fechado, uma superfície fechada, a gente pode definir o fluxo magnético, né? Então, veja que isso é parecido com o fluxo elétrico que a gente teve lá na lei de Gauss, né? No segundo capítulo desse curso. Então veja que o fluxo magnético, né, atravessando uma superfície fechada, né, é a integral sobre a superfície fechada de B escalar NdA, tá certo? Então veja que essa espira ou essa curva fechada tem uma certa área A, um vetor normal à superfície e um campo magnético pode atravessar em qualquer ângulo aqui, né? É claro que se esse campo magnético fosse totalmente perpendicular aqui ao vetor normal, né, a gente teria que esse produto escalar daria zero, ou seja, não teríamos linhas de campo magnético atravessando essa superfície. É a situação em que esses campos magnéticos estão no mesmo ângulo aqui, né, da superfície, tá bom? Mas não é esse o caso agora. Bom, então veja, uma força eletromotriz, ou seja,
uma tensão elétrica, pode ser induzida num fio caso esse fluxo magnético que está passando através dessa superfície varie. Essa força eletromotriz pode aparecer em qualquer ponto, não necessariamente no circuito fechado, pode ser num fio condutor reto, por exemplo, ok? E a intensidade dessa tensão ela é proporcional à taxa de variação desse fluxo magnético. Ou seja, se eu vario pouco esse campo magnético nessa região, a magnitude ou a intensidade dessa tensão é baixa. Se essa taxa de variação é muito alta, essa tensão produzida também deve ser alta. Okay? Aparece aqui uma unidade, né, de fluxo magnético, que é o Weber, né, que também é o equivalente a 1 Tesla vezes metro quadrado. Bom, aqui a gente mostra, é possível observar, né, que pode ser calculado o fluxo magnético através de uma espira única. Então aqui, por exemplo, um fluxo de campo magnético, né, um campo magnético atravessando um anel. Então o fluxo magnético seria o campo vezes a área pela qual ele atravessa, vezes cosseno do ângulo θ. Aqui, veja que o ângulo θ é 0 grau, ok? E se eu tenho um número infinito de espiras sendo atravessados pelo campo magnético, eu tenho aqui, ó, o fator multiplicativo N, que é muito importante, né? Então, se eu tenho várias espiras, eu consigo aumentar muito o fluxo magnético através desse sistema. Ok? Bom, então como que a gente pode variar o fluxo magnético? Existem várias maneiras, pessoal. Primeira é aumentando ou diminuindo o campo magnético, né? Se esse campo magnético é produzido por um eletroímã, por exemplo, você pode ficar aumentando e diminuindo a corrente elétrica, e essa corrente elétrica que acaba gerando campo magnético também vai variar o campo magnético. A gente pode, de alguma forma, aumentar ou diminuir a área dessas espiras que são atingidas pelos campos magnéticos. Como que a gente pode fazer isso, por exemplo? Isso é o que acontece nos geradores de energia elétrica, né? Fazendo ele girar. Fazendo ele girar, você faz com que a espira, no caso, se é uma espira quadrada, se isso aqui é a espira e o campo magnético está parado aqui, ó, essa espira girando, olha só, você muda a área, né? A área atingida pelo campo magnético, e dessa forma varia o fluxo magnético, tá certo? Então, se alguma coisa está girando num campo estático, a todo momento esse campo está variando, esse fluxo magnético está variando. Pode variar o ângulo θ também em algumas situações, né? Também é o caso de rotações. Então veja que, olha só, coisas, né? Olha aqui, ó, que eu já falei, ó, isso envolve variar correntes em fios para alterar o campo magnético, aproximar ou afastar ímãs permanentes, tá? Então, se a gente fizer essas coisas, a gente vai acabar gerando correntes elétricas ou potenciais elétricos.